Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas que você seja ricamente abençoado através dessa palavra. Eu queria começar diferente hoje, eu queria já começar com uma oração, né? Se você está aí, feche seus olhos, deixe o Senhor falar com você, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor fez, Pai, da outra vez, alcance pessoas, Pai, através desse vídeo. Que elas sejam ricamente abençoadas, Pai. Que como nós falamos, Senhor, que o Teu Evangelho seja ministrado a elas. E hoje, Pai, que elas também possam, Senhor Jesus, receber da Tua palavra, que é um alimento vivo, Pai. O pão fresco, Pai, que vem do céu. Que essa palavra os encoraje, os impulsione, Pai, para avançar, para serem transformados, curados através do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, já quero te agradecer por cada vida, Senhor, que vai receber dela. Amém e amém. Gente, eu gravei um vídeo, né, esses dias e tô aqui hoje gravando novamente. Eu já quero pedir para você, curta esse vídeo, compartilhe, para que ele possa alcançar outras pessoas, abençoar outras pessoas também. Da outra vez que eu gravei, no meu vídeo anterior, se você entrar no canal, tem alguns vídeos já, tem uns que são mais antigos, né? E eu falei muito a respeito de compartilhar a palavra. Falei muito a respeito de Romanos capítulo 10, versículo 13, sobre o Senhor falando, né, que todos aqueles que invocar o nome dele será salvo, o evangelho precisando ser propagado. Algumas perguntas e questionamentos vêm, né, depois disso. E eu queria dizer que nós temos muitas direções através do Espírito, porque às vezes a gente fica colocando como se fosse um impedimento, sabe, uma justificativa para a gente fazer aquilo que o Senhor já tem ministrado no nosso coração. E tem duas coisas que são essenciais na vida de todos aqueles que conhecem a palavra. Às vezes você fala como eu vou falar, né? De repente você fala como que eu vou falar da palavra, né? O que eu faço. Tem duas ferramentas poderosas do Senhor, que é a palavra e a oração. Inclusive, a gente teve essa semana, gente, quem tava lá sabe, Ministério de Intercessão, amo todos vocês, a Fer que tá na liderança, cada intercessor. Faço parte do Evangelho Puro e Simples, como eu disse no outro vídeo. Ministério profético lá também, mas por muitos anos me movi na intercessão. É uma área assim que tem o meu coração, é um chamado para todos. No domingo a gente teve uma conferência pontual, poderosa, abençoada, gente, demais. Homens e mulheres abençoados, 3 sessões incríveis. E quando a gente fala de falar da palavra, a gente fala sobre oração, né? E como é importante que a gente aprenda sobre a oração. Às vezes nós rotulamos que a oração é um grupo específico e colocamos esse grupo como se fosse só mulheres, né? Rotulamos algumas coisas e não. O Senhor tem chamado todos nós para sermos intercessores, né? Para que a gente esteja em oração pela nossa casa, nossa família, nossos filhos. De qualquer forma, mesmo que a pessoa não queira, ela é um intercessor o tempo todo, né? Se estiver na sua casa ali, com a sua família, você está intercedendo e orando. É muito pontual e é muito importante a gente saber que tem uma diferença entre oração e intercessão. Mas eu queria falar um pouco sobre isso por conta do ministério mesmo de intercessão que fez parte da minha vida, da minha caminhada, né, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sou suspeita para falar porque a oração para mim é o combustível, né? O estilo de vida é algo diário, abençoado, poderoso, muda, transforma. Eu queria deixar uma palavra para vocês em Hebreus 7:25, diz assim: portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por intermédio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo e irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores, colocado no céu no lugar mais alto de honra. Depende da tradução, né, que você está. Aqui, nessa carta de Hebreus, está falando sobre Jesus, seu sumo sacerdote, e nós temos essa referência poderosa acima de todos, que é Jesus, um modelo perfeito de intercessão que se entregou na cruz por nós, e hoje ele intercede ainda, né, pela humanidade, a direito de Deus, intercedendo ao nosso favor. Então, intercessão é quando nos colocamos em favor de alguém, né? É quando apresentamos diante do Senhor. Às vezes tem pessoas que fazem uma oração intercessória e não sabem. Elas estão ali de alguma forma suplicando e orando com muita intensidade, intercedendo por outras pessoas, e ela já está sendo um intercessor e ela não sabe disso, porque a oração, ela é um modelo perfeito. A Bíblia diz em Mateus 6 sobre isso, né? Que a gente deve entrar, né, no secreto, fechar a porta, buscar o Pai que está em secreto
Ele vai se revelar a nós, mas a Bíblia também fala que a intercessão é algo em favor de alguém. É quando você ama o próximo. É quando você ora por pessoas que você nunca viu. De alguma forma nós fomos alcançados através da oração. Alguém orou por mim, alguém orou por você, alguém teve misericórdia das nossas vidas, alguém sabia que nós precisávamos de oração. E, gente, comigo não foi diferente. Quando eu estava no momento da minha vida, aos 21 anos, totalmente perdida, eu sabia que tinham duas mulheres que intercediam pela minha vida. Oravam por mim, sabe? E elas intercediam, depois eu fui descobrir isso. E elas ficaram ali, acho que mais de um ano intercedendo para que eu pudesse fazer uma visita na igreja delas. E é a igreja que eu faço parte até hoje. E eu fui alcançada pelo Espírito Santo, né? Eu conheci também meu esposo, mas na época era meu namorado. E ele também conhece a palavra, né? Então fui alcançada por essas pessoas, né? Elas me levaram a Jesus, eu sou imensamente grata por isso. Se não fosse pelo amor delas, pelas orações delas, eu nem sei onde eu estaria, né? Porque o inimigo ele veio só para isso, matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a oração e a intercessão é uma ferramenta poderosa de amor ao próximo. E nós precisamos, nesses dias de hoje, entender que a intercessão é para homens, mulheres, jovens, senhoras que a gente brinca, as irmãs do coque são tão preciosas, né? Mulheres de tanta sabedoria, discernimento e intimidade com o Senhor. Nós aprendemos muito com ela. Nós tivemos muitas pessoas de referência na nossa nação que abriram o caminho, pagaram um alto preço, intercederam, oraram e têm feito esse grande trabalho. Um dia eu estava na intercessão com um grupo de oração e o Senhor me mostrou assim um exército de intercessores sendo levantados. Isso deve ter mais de um ano, deve ter uns 2 anos mais ou menos. E eu contemplando aquela visão e o Senhor falava, eu estou levantando intercessores. É a época, é a estação, é o tempo dos intercessores se levantarem. E não só comigo o Senhor falou, não, com muitas pessoas, com muitos homens e mulheres de Deus, o Senhor ele começou a gerar isso, pessoas que intercediam pela nação para que outras pessoas fossem levantadas como intercessores. E a gente tem visto muitas pessoas se posicionar nisso, porque a intercessão é um posicionamento. E em que parte que ela entra com falar a palavra? Em toda. Porque quando nós temos intimidade, quando nós temos uma vida de oração, fica muito mais fácil da gente entender a palavra e falar a respeito do Evangelho, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, temos intimidade com Ele. E a Bíblia, gente, a oração e a palavra são as ferramentas perfeitas que a gente precisa, sabe? Não tem como a gente caminhar com Jesus sem gastar tempo com Ele. Se nós queremos morar no céu e estar com Ele na eternidade, nós não conseguimos passar, às vezes, 5 ou 10 minutos com o Senhor. O Senhor está te chamando para um tempo de profundidade e intimidade com Ele, para um tempo de oração, para um tempo de posicionamento. E a palavra e a oração fazem toda a diferença na nossa vida, elas que trazem transformação. A palavra traz confronto, traz direção, traz crescimento, traz libertação. Ela é poderosa demais, gente. A palavra do Senhor, ela nos responde muitas coisas, direciona, sabe? E olha o que diz a Bíblia em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra é como uma espada afiada. E é através da palavra que nós somos confrontados, transformados para viver o Evangelho. Sabe, eu tenho percebido assim, e o Senhor tem me mostrado muito isso. Em tempos de oração, as pessoas têm ficado muito cativas aqui, ó. O inimigo tem tentado prender as pessoas nos pensamentos, colocando sofismas, prisões espirituais, acusações, condenações. A Bíblia vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as armas com qual lutamos, elas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer isso. É tempo que o Senhor está nos chamando para que a gente esteja em oração pelo próximo. Como eu falei no vídeo anterior sobre falar da palavra e compartilhar, às vezes para um vizinho, para alguém da tua família, para alguém dentro da tua casa, para alguém longe. Às vezes o Senhor quer que você ligue para alguém, mande uma mensagem, fale que Jesus ama essa pessoa. Precisa ter a palavra inserida em você, sabe? Viver a palavra. Você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Então é tempo dos filhos se posicionarem. Um grande exército de intercessor está se levantando. Essa conferência foi pontual demais, ela falou bastante com a gente ali da nossa comunidade, da nossa família espiritual. E eu creio que o Senhor deve estar falando com você também, que é tempo de se levantar os intercessores, né? Pessoas que vão orar pelo próximo e continuar compartilhando a palavra.
tá bom? Eu queria que compartilhasse esse vídeo, enviasse para pessoas que você conhece, pessoas que precisam ouvir, e eu queria interceder pela sua vida. Você consegue fechar seus olhos para que eu interceda por você? Pai, eu quero interceder agora, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada vida, Jesus. Cada vida, Senhor, que está sendo alcançada, Senhor, por essa palavra. Jesus, eu intercedo para que essas pessoas sejam todas plenamente transformadas pelo poder da Tua palavra e do Teu Evangelho. Que elas venham buscar, Senhor, um tempo de intimidade e profundidade contigo, Senhor. De relacionamento, Senhor Jesus. Senhor, de secreto, Pai. Que quando o Senhor falar da Tua palavra, elas não serão intimidadas. Ou talvez, Senhor, sentirão medos ou vergonha. Tira isso, Senhor, remove esse sentimento. E coloca sobre elas encorajamento. Senhor, nós intercedemos para que seja alcançado cada família, Pai. Senhor, eu intercedo agora para que essas pessoas sejam agora, Senhor, alcançadas onde elas estiverem, Senhor. Em prisões, Pai, em leitos espirituais, Pai. Em vícios, Senhor, que elas sejam agora libertas e transformadas. Se o Filho do Homem, Pai, nos libertar, verdadeiramente seremos livres, Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará, Senhor. Eu intercedo para que elas sejam plenamente alcançadas, Senhor, restauradas, Pai. Senhor Jesus, traz, Senhor, sobre a nossa cidade um avivamento, uma transformação, Pai. Senhor, traz, Senhor, sobre a nossa nação um tempo, Senhor, de restauração, Senhor, no governo, Senhor. Homens e mulheres na nação se posicionando em oração pelo próximo, Senhor. Pelo governo, pelas famílias, Pai. Senhor, que a igreja se posicione e se levante por esses dias, Senhor. E que nós possamos ser essa igreja que ora e intercede pelo próximo, Senhor. E, Jesus, nós já te agradecemos, porque nós sabemos que as orações, elas são, Senhor Jesus, alcançadas. As orações, Senhor, são como uma semente, elas darão frutos, Pai, elas germinarão e pessoas, Senhor, nós vamos ver, através das orações e intercessões, pessoas sendo, Pai, plenamente alcançadas e voltando para Ti, voltando para o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que se levante os intercessores, que se levante os amigos de Jesus, pessoas que oram, pessoas que amam o próximo, pessoas que não estão preocupadas somente com elas, Pai. Mas que têm buscado, Senhor Jesus, orar por alguém, interceder, amar, falar da Tua palavra, assim como aconteceu comigo, Jesus. Eu oro para que vida seja plenamente alcançada. Se você de alguma forma teve essa experiência, talvez você já teve, ou talvez o Senhor vai te dar essa experiência por esses dias, de você compartilhar a palavra, orar por essa pessoa e ela começar a ser plenamente alcançada pelo Senhor. Nós cremos nisso, eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E também quero já agradecer aos meus amigos que têm me abençoado, me ajudado ainda. E eu creio que o Senhor está nos direcionando, a gente tem feito vídeos gravados, mas o Senhor está impulsionando para que a gente comece a fazer vídeos ao vivo. A gente vai obedecer a voz do Senhor, vamos fazer conforme o Espírito quer. Então eu quero já te agradecer, quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, um beijo, até o próximo vídeo.